Hoje a gente vai explorar um texto antigo, um que é bem fascinante. É uma história que, olha, não entrou na Bíblia que a gente conhece, mas que conta uma das jornadas mais malucas e extraordinárias que alguém já poderia imaginar. Pensa só nessa premissa. Essa é a base do chamado Livro dos Segredos de Enoque. A história de um homem que era tão justo, mas tão justo, que em vez de morrer, foi escolhido para, basicamente, fazer um tour pelo universo e conhecer todos os segredos da criação, direto da fonte. Então tudo começa de um jeito bem súbito e, vamos combinar, assustador. Enoque está lá, dormindo, e do nada aparecem esses dois seres celestiais, gigantescos, brilhantes. A descrição é super viva, sabe? Rostos que brilham, tipo o sol, olhos que parecem fogo, asas mais brilhantes que ouro. Já dá pra sentir que a vida dele tá prestes a mudar. Pra sempre. Ok, vamos entender isso. Esses seres não eram só uma visão, não. Eles chegaram com uma ordem direta do Deus Eterno. E a mensagem era bem clara: Enoque, você vai subir aos céus com a gente. Hoje mesmo. Uma missão assim de proporções cósmicas. E é bem importante a gente lembrar que essa história toda, por mais fantástica que pareça, não é uma invenção de agora. Ela vem de manuscritos de verdade, super antigos. Achar fragmentos como este aqui ajuda a gente a colocar a jornada de Enoque num contexto histórico, o que deixa tudo ainda mais intrigante, né? E aí, a viagem começa de fato. Os anjos pegam Enoque, levam ele em suas asas e o carregam para cima, para as nuvens, começando um tour pelos 7 céus. E cada um desses céus tem suas próprias maravilhas e seus próprios horrores. Logo de cara, no primeiro céu, a escala já é uma coisa de louco. Enoque se depara com um oceano maior que todos os mares da Terra juntos. É nesse lugar que ele encontra 200 anjos, que são, basicamente, os controladores do movimento das estrelas, os mestres da mecânica do céu. Só que aí, o tom da viagem muda, e muda drasticamente. O segundo céu é o completo oposto. É um lugar de escuridão total, uma verdadeira prisão para anjos que se rebelaram. Enoque vê esses anjos acorrentados, chorando sem parar, só esperando o dia do julgamento final. Chegando no terceiro céu, a coisa fica ainda mais intensa, porque ele revela uma dualidade chocante. De um lado, Enoque vê o paraíso, um jardim com cheiros doces, uma beleza que nem dá para descrever, preparado para as pessoas justas, mas, ali do lado, na parte norte desse mesmo céu, ele vê um lugar de puro terror, com torturas terríveis e um rio de fogo, um lugar destinado para quem pratica o mal. É um contraste impressionante. Vamos seguir em frente porque a coisa se aprofunda. A jornada de Enoque continua e ele tem encontros ainda mais perturbadores. No quinto céu, ele encontra um grupo bem específico de seres caídos, conhecidos como Grigori, ou Vigilantes. A história deles é uma verdadeira tragédia cósmica. Eram seres com aparência humana, só que gigantescos, que decidiram rejeitar a Deus. Segundo o texto, eles desceram para a Terra, se uniram com mulheres humanas e, com isso, trouxeram um monte de desordem e corrupção para o mundo. O resultado? O destino deles é viver em silêncio e tristeza, suspensos ali entre o céu e a terra. A jornada de Enoque chega então ao seu ponto máximo, ao clímax total, quando ele é levado para além desses primeiros céus. Ele chega ao sétimo e, por fim, ao 10º céu, a casa do próprio Criador. Tenta imaginar o terror. Depois que os guias anjos o deixam sozinho, Enoque fica completamente dominado pelo medo. A reação dele é humana, sabe? É a reação de um mortal diante do infinito, consciente do quão pequeno e frágil ele é. E a visão da face de Deus não é descrita com traços humanos. É como uma força da natureza, uma energia pura, poderosa, avassaladora e terrível. Uma visão de poder puro que consome tudo. Mas aquele medo todo dá lugar a uma transformação inacreditável. Enoque é despido da sua mortalidade. Ele é ungido com uma substância do céu e, por fim, é vestido com a própria glória de Deus. No final de tudo isso, ele olha para si mesmo e não se reconhece mais como um homem. Ele se tornou um dos seres gloriosos do céu. Agora sim, transformado, purificado, Enoque finalmente está pronto para cumprir o verdadeiro propósito da sua jornada: receber o conhecimento supremo. O próprio Deus passa para ele os segredos mais profundos do universo. E a tarefa que ele recebe é monumental. Ele precisa escrever
tudo que viu e aprendeu em nada mais, nada menos que 366 livros. É uma biblioteca inteira de conhecimento divino. E entre esses segredos todos está a própria história da criação, contada diretamente por Deus. Desde a separação da luz e da escuridão no primeiro dia, a queda de um anjo chamado Satanás no segundo dia, até a criação do ser humano a partir de 7 substâncias diferentes no sexto dia. É uma cosmologia inteira revelada para um mortal. Mas a história de Enoque ainda não acaba no céu. Ele ganha uma última missão: voltar para a Terra por um tempinho, só 30 dias, para entregar esses livros e deixar uma mensagem final para os seus filhos. E a mensagem dele é bem direta, tanto na parte de fé quanto na ética. Ele ensina a família a acreditar em um único Criador, a compartilhar esse conhecimento sagrado e, o que é muito importante, a viver uma vida correta, cuidando de quem é vulnerável, praticando a caridade e espalhando a paz e o amor no mundo. E depois de cumprir a missão, o tempo de Enoque na Terra acaba. Num evento que todo o povo dele testemunhou, uma escuridão divina desce sobre o lugar e ele é levado para o céu uma última vez. Dessa vez, para sempre, para ficar diante da face de Deus. E assim termina a jornada de Enoque. Mas a mensagem dele, que está nesses livros, permanece. O texto diz que os livros foram deixados para gerações futuras, que seriam ainda mais glorificadas que as primeiras.